Noite, turma do segundo ano de contabilidade da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Mais uma vez aqui, juntos, ligadinhos, via online, tá certo? Para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado, a nossa, né, busca do saber na contabilidade. E em foco a disciplina de contabilidade de custo, tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer aqui um feedback rápido da aula passada, a gente retomar a parte de apresentação da matéria, do tópico que eu coloquei para vocês, né? Reforçar alguns conceitos, fixar alguns conceitos para a gente estar entendendo essa formulazinha e agora já ir adentrando mais, né, nesta formação, na compreensão desses tabelamentos, desta métrica, né, e também ir já entendendo como é que vai funcionar, né, o cálculo, alguns percentuais, tudo mais, teoricamente, conceitual. Depois nós vamos ter um momento de exercitar isso aí, fazer também, tá certo? Uma aula prática que eu estou preparando para vocês, para que vocês possam aí exercitar esse conhecimento e também ter esse aprendizado em como formar preço, tá certo? Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho de custo, tá certo? Tá aí no slide, e custo, né? É algo que deve estar bem pacificado aqui na turma. Todos têm que ter uma definição de custo bem correta, é, até o momento, porque o que mais nós falamos aqui na nossa disciplina foi sobre custo, né? Então, nós temos os gastos, que dentro dos gastos existem os custos, as despesas, as perdas, toda aquela situação, mas custo está voltado diretamente para quê? Para o serviço, para o produto. São os itens, são todos aqueles sacrifícios, são os gastos que são gerados, né, para a elaboração de um produto, para a elaboração de um serviço, tá certo? Então, indo adiante, as despesas estão relacionadas com aquelas situações de manutenção, de operação, tá certo? Financiamento ou financeiras, tá certo? Administrativas, que vem pós a fabricação do produto, né? Voltando a custos, nós entendemos aquilo que é custo direto, aquilo que é custo indireto, né? Que tem uma correlação do direto com os variáveis, devido à demanda, devido à facilidade de identificar de identificar aonde os custos são alocados. Então, tem uma facilidade aos custos diretos, a gente consegue pegar a matéria-prima e dizer, essa aí está diretamente ligada à fabricação do produto. Depois nós temos os fixos e os indiretos, que estão mais, né, tem maior dificuldade para nós alocarmos ele ao produto, perfeito? Lembram disso? Aí nós utilizamos o método de rateio ou um critério para que a gente possa identificar, né, a qualidade desses gastos e a quantidade desses gastos que estão sendo direcionadas para a fabricação do produto. Aí isso é importante? Nós vemos que sim, nós fizemos vários exercícios e verificamos lá que as margens relacionadas com o custo, ela é alta, né? Enquanto que as margens relacionadas com as despesas são bem menores, tá certo? Então, aonde tem a atenção maior de toda a empresa, não que deva se deixar de olhar ou deixar de dar atenção para as despesas, tá, pessoal? Vamos entender dessa forma, não, mas tem que ter um investimento maior, tem que ter controles, né, direcionados à área, que é realmente, vamos dizer assim, nós podemos chamar de pulmão da empresa, né? Ali que está acontecendo toda a geração de riqueza que depois vai ser colocada no mercado. Aí eu já estou indo adiante e colocada de que forma? Né? Uma vez que você alocou todos os gastos relacionados ao custo, perfeito? Uma vez que você já entende as despesas que vão variar, ou as despesas variáveis, ou as despesas que estão correlacionadas com o exercício de realizar a venda deste produto, né?
Então, opa, eu já tenho duas situações. Eu já sei quanto que eu gastei para fabricar, eu já sei quanto que eu vou gastar para colocar esse produto no mercado e atender o cliente, vender ele para o cliente, e eu também sei a margem que eu quero ter de lucratividade. Então, são essas métricas, esses percentuais que somadas vão chegar ao preço que eu preciso vender este produto para que ele remunere toda esses gastos que eu tive de custo, de despesa e toda a parte relacionada com o investidor, o empreendedor, o empresário, o lucro que ele visa obter dentro daquela operação. Lembra? Ele quer ter um lucro maior do que aquele que o mercado financeiro oferece, senão ele poderia pegar o capital dele, aplicar ele no banco ou em algum outro tipo de aplicação, né, de investimento, e não fazer todo esse sacrifício aqui, certo? Então, aqui nós já tratamos isso, já vocês devem estar entendendo essa questão do lucro também em outras disciplinas que vocês estão estudando, para obter-se esse foco aqui, que é o preço. Perfeito? Então, pessoal, né, preço é o valor de um bem ou serviço atribuído na troca. Então, o professor usou até a palavra atribuído, porque existem certas particularidades, né, no mundo dos negócios, nas negociações. Então, pode ser que o preço que a gente atribua aqui no final, né? Ontem o Fábio fez uma pergunta, e aí eu lembrei até de uma coisa a mais, Fábio, que você pode anotar aí assim, é que, veja bem, né, uma vez que você usar lá o Bitmarket, nós vamos voltar um pouquinho para reforçar o Bitmarket, e consegue ver o que o mercado está cobrando naquele produto, e consegue analisar toda a cadeia produtiva do teu produto e o lucro que você quer ter, o preço, de repente, você pode trabalhar um preço onde você, sabendo o mercado que você atua, os tipos de cliente que trabalha com você, você já deixa uma folga ou, né, para negociação. Né? Eu lembro até que eu falei, pô, uns usam o termo desconto, outros podem usar o termo, né, o chorinho, né? Tem tanta coisa que é usada lá na relação final com o consumidor final, ou mesmo em outras esferas, mas, né, também isso você tem que colocar aqui dentro das métricas. As fórmulas não vão, às vezes, falar isso para você. Opa, professor, é verdade. Então, se eu sei que eu estou numa região onde todo mundo chega aqui e pede desconto, né? Ah, você vai vender uma pizza, é raro a pessoa pedir desconto numa pizza. Só quando tem criança e tal, ele pede para dar uma quebrada, né? Agora, é raro. Porém, né, nós sabemos que vai numa loja, tem um produto, ou você faz uma compra de várias peças, o que você faz no final na negociação? Tenta ganhar um desconto. Então, até isso nós temos que prever dentro da formação de preço, para que a gente, de repente, não forme um preço já no seu limite, e aí você não consegue negociar, certo? Então, esse raciocínio, essa lógica que eu quero trazer para vocês também na aula de hoje, tá certo? Então, a importância de se formar preço não pode ser definida por achismos, né? Até deixei grifado na apostila, se eu não grifei, pega a canetinha texto de vocês aí, grife, faça um círculo, marque, porque nós não podemos trabalhar no chute, né? Não podemos trabalhar com achismo. Ah, eu acho que isso aqui está bom. Não, você tem que trabalhar com pesquisa, você tem que trabalhar com relatórios, você tem que trabalhar com números. Quanto mais você trabalha com dados reais e da a situação atual do mercado, que muda de um dia para o outro, de repente, de produto para outro, você vai vender gasolina aqui na cidade, tem mais de 20 postos de gasolina na cidade, o que está sendo praticado, né? Você vai cortar o cabelo, essa foi boa, hein, galera? Vai cortar o cabelo, que preço que está sendo praticado, né?
até tem uma exigência, os caras ficam até incomodados quando eu vou cortar o cabelo, né? Porque eles ficam, tá lá o preço, é único para todos, né? E aí o cara tem que fazer uma graça. E eu fico ali esperando, porque tem mesmo, senão rapidinho vai embora. E daí, como é que satisfaz esse tipo de cliente? Não é uma exigência, né? Eu não tenho problema nenhum com isso aí, não, tá, pessoal? Mas é uma situação que acontece, né? É uma situação que acontece. Então, vão vendo o tanto de atividades que se esparrama por aí e a importância de se formar preço. Por isso que nós colocamos esse tópico dentro da nossa matéria, dentro, um subtópico dentro desse tópico maior de formação de preço e custo. Então, olha, a importância de se formar preço. Aí eu dei um exemplo banal, que acontece, mas é importante para aquele que está praticando esse tipo de atividade. Não concordam comigo? E assim vai por outras situações e tantas outras exigências que o mercado traz. Nós falávamos da oferta e da procura, da demanda. Então, opa, se há demanda da indústria e não há procura, o que, que vai acontecer com os produtos? Vão encalhar, né? Se há uma procura muito grande, não tem demanda, não tem oferta por parte da indústria, o que, que vai acontecer? Muita gente vai ficar descontente, né? Então, são situações que se buscam um equilíbrio. Hoje nós estamos vivendo uma fase de desequilíbrio. Muita coisa não está chegando do jeito que deveria, e outras mecanismos de negociação estão aparecendo e estão satisfazendo as exigências dos clientes. Então, pode ser que um cenário futuro, muita coisa possa estar já mudando no dia de hoje, né? E a formação de preço vai junto. Tem que acompanhar. Então, esse cenário tem que ser visto, tá certo? Então, fazer um cálculo adequado aos custos, certo? Despesas, margens, né? Nós temos que entender aquilo que eu falei, reforçar aí, ó, se alguém tá fotografando o slide, tá fazendo algum ajuste, escreva aqui, ó, custos não é só a palavra custo, tem os diretos, os indiretos, os fixos, os variáveis, tá certo? As despesas também, tem as fixas, tem as variáveis, que vai trabalhar de acordo com a demanda, tá certo? E a margem, que é o lucro, né? A margem que você quer ter, pode ser 7, pode ser 10, pode ser 20. O que o mercado está sinalizando para você? Porque nós também falamos de mercado, o mundo dos negócios está sinalizando para você. Qual que é a margem que está sendo trabalhada de uma maneira geral? Né? São informações que você precisa buscar no mundo, no mercado, no mundo dos negócios, para você saber que situação que a tua empresa está. Como que você pode praticar o preço? Se ele vai ter saída, se ele vai ter giro, se ele vai ter procura, tá certo? Como é que está a oferta disso no mercado? Como é que estão os preços? Então, são informações que vão embasar, de fato, né, uma gestão de formação de preço eficaz, que é o que nós também comentamos na aula de ontem, tá certo, pessoal? Então, quando nós falamos em cliente, vocês já tiveram essa aula no primeiro ano, se não tiver, estão tendo no segundo ano, vocês vão ver que dentro do cenário mercadológico existem categorias, certo? Então, existem empresas que têm atividade de extrair matéria-prima, tem outras que têm atividade de explorar, né? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui, exploração agrícola, certo? Então, explorar a terra, explorar água, né? Praticando a piscicultura, criando peixes, outros explorando a terra, plantando, né? Soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, café, tantos produtos aí que vêm de origem agrícola, tá certo? E outros podem explorar a terra também fazendo um pasto, criando animais, né, para engordar, para vender, né, boi, é uma situação. Hoje tem muita criação também de ovelhas, né, para abate, e assim uma série, suínos, né, suinicultura, aves. Então, existe uma série, e existe outras atividades também, né, relacionadas com a criação de outros animais, tudo mais, que fazem todo esse mundo do negócio
girar. Então, essa é uma primeira camada, uma segunda camada. Depois, tem a parte que faz toda essa transformação, foi a qual nós trabalhamos muito aqui na nossa disciplina, que é a indústria. Né? E a indústria vende para quem? As grandes indústrias vendem para o comércio atacadista. Então, tem esses segmentos que a gente tem que prestar atenção e tem que trabalhar. Também existem uma outra cadeia que vem de geração de riqueza, né, de mercadológica, de comercialização, que vem depois do atacado, que é o varejo. Aí esse a gente já conhece bem. Vocês vão aí para cidades, vocês vão ver, toda cidade tem o seu varejo. O varejo vai vender para o consumidor final. Então, existe toda essa cadeia mercadológica, e tudo isso que nós estamos falando vai se aplicando em cada cadeia. Não é assim, só lá no consumidor final, não. Ela se aplica lá no produtor, naquele extrator, na industrialização, no comércio atacado, e depois também no varejo, e etc. Tá certo? Até chegar no consumidor final. Então, toda essa cadeia é movimentada e trabalha-se com essa premissa, beleza? Daí falamos um pouquinho das ferramentas e instrumentos que estão à nossa disposição, e entre elas nós citamos uma, que é o benchmark, certo? Então, o que é o benchmark? É o processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, certo? Então, de uma maneira geral, já falei um pouquinho antes aqui, é você saber como é que você está no mercado, como é que estão teus concorrentes, como é que estão as empresas que estão te fornecendo material, quais os clientes que você vai trabalhar. Então, todas essas informações juntas faz você ver a tua relação com o mercado, fazer uma comparação, ver o que está acontecendo de bom nas outras empresas, está dando certo, para melhorar as coisas que você vai praticar na sua. Olha que interessante. Então, essas ferramentas, pessoal, estão à disposição. Né? Por isso existem as universidades, por isso existe nós aqui como docentes e vocês, né, como alunos aí, estão preparados para fazer todo esse estudo, para fazer todo esse teste dessas informações que vocês estão aprendendo na universidade no dia a dia, certo? O professor sempre fala para vocês, olha, não é só ser um bom profissional, não é só deter o conhecimento para ser um auxiliar, um assistente, um analista, um contador, um controller, um gerente, tá certo? É mais que isso, um assessor, um consultor, é mais, muito mais que isso. De repente, ser um empresário. Olha o conhecimento que vocês estão detendo de toda uma cadeia que visa o quê? Né? Visa gerar lucro, visa gerar riquezas, certo? Isso se aplica desde uma empresa como um MEI, que é a menor forma de constituição que existe aqui no Brasil, até uma ASA de capital aberto, que é uma das maiores, né? Vamos dizer assim, se não a maior, de forma de constituição, onde você tem um grupo de pessoas que detém talvez a maior parte das ações, mas detém infinitos outros sócios que compram ações desta empresa e dão valor a isso. Hoje está na moda, tem muita gente já conhecendo essa área e começando a confiar nela e aplicar o seu dinheiro para ter retorno. Tem mais risco? Sim, porque uma empresa, ela é risco, ela é controle. Para dar certo, isso aqui tem que funcionar. Então, a definição do preço de venda de um produto é fator determinante para o sucesso da empresa, tá certo, pessoal? Então, grave isso aí, escrevam isso aí, levem isso para o resto da vida de vocês. Quem sabe formar preço e forma correto vai ser uma empresa de sucesso. Vai conseguir competir no mercado, certo? Porém, né, este é um assunto que causa muitas dúvidas aos empresários, principalmente os de primeira viagem, é o que nós estávamos conversando aqui, tá certo? E ao contrário do que muitos empreendedores em início de carreira pensam, a formação de preço de um produto não é algo que pode ser criado de qualquer maneira, sem lógica a ser seguida. Ponto. Fechamos o conceito, porque nós já falamos bastante disso aqui.
continuando, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como definir o preço de venda dos produtos de uma empresa, considerando o quê? Seus objetivos. Vamos ver algumas dicas importantes. Já trabalhei com algumas aqui em termos conceituais e agora nós vamos olhando aqui e vamos visualizando, né? E vamos conversando sobre a matéria a serem seguidas. Problemas que podem ocorrer, né? Eu coloquei lá numa das minhas definições de preço, né? É o valor atribuído ao produto na troca. Troca do quê? Do produto pelo dinheiro. Professor, o senhor já deu uma dica importante aí, ó. É dica importante. Se eu estou no mercado onde exige muita negociação, eu tenho que jogar uma folguinha aí para cima para mim poder dar desconto. Porque a turma vai pedir, professor, vai pedir. Tá certo? Então, são situações que estão ocorrendo. Eu falei que é uma prática que acontece muito aqui no Brasil, né? Onde você vai, tem essas situações, tá certo? E é importante? Talvez para aquela pessoa que está comprando, sim, né? Nem que seja R$ 1, a pessoa fica satisfeita, né? Se ela não ganha nada, né? Pode causar um impacto negativo naquela pessoa e ela, de repente, nem fazer a troca, nem fazer a compra. Né? Então, são situações, problemas que surgem. Né? Então, na hora de formar o preço, vamos conhecer o mercado, vamos conhecer os nossos clientes, vamos conhecer esse segmento que nós estamos inseridos. Tá certo? Eu sou uma indústria. A indústria aqui no Brasil, qualquer atacado, hoje diminuiu um pouco essa margem, mas até antes da pandemia era 10%. Qualquer atacado que vai vender, né, ou melhor, qualquer indústria que vai vender para o atacado é 10% na nota de desconto, né, ou de negociação para baixo, né? Então, opa, eu estou usando esse termo negociação para baixo porque vocês são o presente e o futuro da nossa profissão. Tem que começar a trabalhar na cabeça de todos vocês que estão aí, porque eu trabalho isso na minha, e isso o Brasil precisa aprender, os novos empresários, os novos profissionais, que nós precisamos aprender a negociar. Negociar. Negociar não é ficar pedindo desconto, é ver até onde você pode chegar para adquirir aquilo que você quer pelo preço que você deseja. E do outro lado, a mesma coisa, a pessoa fazer o exercício de vender aquilo que ela tem pelo preço que ela precisa vender e não abaixo. E da mesma forma, satisfazer a pessoa do outro lado. Isso chama negociação. Né? Então, nós temos que aprender a ter essa definição conceitual na nossa vida, negociação, tá certo? Então, são dicas que nós vamos conversando aqui, vai surgindo, e o professor vai trazendo para vocês, sem fugir do nosso conceito técnico, sem fugir do nosso conceito, né, científico, tá certo? Isso é científico, isso é técnico, isso deve ser aplicado dentro das empresas, tá? Não estamos divagando nem filosofando aqui, nós estamos falando de formação de preço, estamos entendendo o conceito para não errar na formação, porque se você conhece muito bem todas essas etapas e a sua importância, você vai fazer preço correto. Preço de venda é o valor que deverá cobrir o custo direto da mercadoria, produto ou serviço, as despesas variáveis. Aqui, Fábio, ó, pergunta que você fez ontem, como impostos. Além disso, comissões, que você pretende também agregar. Poxa, professor, interessante. Então, nós, quando olhamos para a DRE, e agora vocês já sabem o que é uma DRE, na aula passada nós abordamos alguma coisa sobre a DRE, eu já mandei para vocês um modelinho de DRE explicativa, também mandei um balanço patrimonial explicativo, com cada grupinho, a importância, vocês têm isso aí, se não tem, se alguém não tem, está lá no SWAP, disponível em materiais, é só baixar e verificar. Eu fiz isso para vocês sentirem essa importância de se analisar as contas, porque elas estão agrupadas dentro de uma técnica, dentro de uma demonstração. Vocês já prestaram atenção na palavra demonstração? É para demonstrar. É para mostrar o que está registrado em forma de números, para você tomar decisão, para você fazer análise. E ali você consegue
olhar ela sintética e analítica. Quando explode para o analítico, aí nós estamos vendo aqui, ó, impostos, comissões, aluguel, água, você vai vendo despesa por despesa. Professor, que legal, interessante. Então, vou prestar mais atenção nessas demonstrações. Ali, cada grupinho daquele ali que está registrado, você pegar, né, e fazer o seguinte, dividir ele pela tua receita líquida, você tem um percentual. Você vai saber, no mínimo, quanto que aquilo, em percentual, está para o teu faturamento. Opa, isso aqui representa 0,01, professor, quase que nada. Então tá legal aqui. Puxa, isso aqui representa 7%, 5%. Opa, preste atenção. Este é o número que o mercado fala? Este é o número que os teus concorrentes falam? Usa o benchmark. Usa o benchmark para saber. Né? Dá para saber? Dá para saber. Opa, então eu vou ter que aplicar numa equipe dessa, ou vou ter que ter um profissional que consiga obter essas informações no mercado, que monte toda essa situação para mim, para a hora que eu for formar o preço, depois que a equipe de custo me passar todos os gastos que foram envolvidos no produto, toda a equipe do planejamento tático me passar as despesas que estão sendo provisionadas para a venda deste produto, né? E a equipe lá do estratégico me passar quanto que os diretores e os associados e os acionistas desejam lucrar dentro do negócio, para mim colocar tudo isso aqui no papel e formar meu preço, tá certo? Então, é além de permitir toda essa visibilidade que eu falei para vocês, ela também visa o quê? A obtenção de um lucro líquido adequado. Adequado ao quê? Adequado a cobrir todas essas necessidades que estão agregadas à formação do produto, à formação da geração de riqueza, que nós chamamos de preço de venda. Perfeito, pessoal? Desta forma, existem situações em que as decisões sobre os preços dos produtos têm importância fundamental na competição do mercado. Se você colocar um produto muito caro, você vai perder para o concorrente, ainda mais se a qualidade for parecida. Se você colocar um produto muito barato, você não vai ter a margem que você deseja. Certo? Isso acontece? Pode acontecer. Já vi acontecer em multinacionais. Na hora do cara digitar lá no sistema que é ERP, né, vocês vão estudar aí sistemas de informações o ano que vem, no terceiro ano, né, e vocês vão ver que tem uma matéria que trata só disso, porque tá ali, ó, software é isso, o cara vai lá e digita errado e passa por toda uma situação, às vezes por dias, até que o controller veja ou alguém veja e corrija, porque sempre vai estar alguém monitorando e vai corrigir. Mas até isso acontecer pode causar um impacto muito grande nas vendas, né? Então, tem a sua importância fundamental todo esse processo de formação de preço, mas a gestão também deste processo. Quando as circunstâncias levam a empresa a considerar as possibilidades de alterar o preço. Está ficando obsoleto o meu produto? Lembra que eu mostrei o celular para vocês ontem? Ah, professor, já saiu o 10, já saiu o 11. O senhor está com o produto obsoleto e ainda tem produto desse na minha prateleira lá para ser vendido. O que eu vou ter que fazer com ele? Vou ter que tomar em uma circunstância, eu vou ter que considerar a possibilidade de alterar os preços dele para baixo, para mim poder vender. Eu vou descendo, até chegar no preço de custo. De repente, eu vou oferecer ele junto com outro produto mais caro, para mim conseguir tirar um pouco da margem. Tem diversas, depois, né, no pós-fabricação, maneiras de você fazer a venda, mas o preço inicial tem que ser bem feito, certo? Aí, ó, bom, agora estamos chegando aqui ao conceito da fórmula, tá certo? Olha que interessante. Tudo isso que nós falamos aqui, ó, agora eu estou remetendo a mesma planilhinha lá que vocês viram na aula passada, um porquinho, isso, aquilo, e lá uma etiquetinha de preço. Agora vocês estão vendo de uma maneira mais aqui, ó, custos, valor pago aos seus fornecedores. Tudo isso tem na apostila de vocês, tá, pessoal? Despesas de vendas
e administrativas. Lucro, a margem de lucro que deseja se obter no produto, igual a preço de venda. Ah, legal. Abaixo, então, olha como é que fica isso numa formulazinha. Eu tenho um custo direto variável, com a minha demanda, de R$ 20. Eu sei que em relação às despesas variáveis, custa 7%. Aí eu tenho despesas fixas de 30% em relação a todos os gastos que eu estou tendo. Eu quero ter um lucro líquido de 8%. Lá na última linha do meu balanço, antes de calcular imposto de renda, ou melhor, depois que calcular imposto de renda e contribuição, porque existe a margem bruta, a margem líquida, né? O lucro bruto, o lucro líquido, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, e depois eu tenho o lucro líquido. Eu quero ter lá no finalzinho do meu balanço 8% de lucro. Essa é a margem que eu quero considerar como satisfatória para eu fazer todo esse sacrifício de produzir este produto ou este serviço. É uma decisão estratégica. Então, a empresa vai trabalhar para isso aí. Eu já tenho números que vêm de diversos lugares da empresa, como nós já vimos, o custo está trabalhando, as finanças estão trabalhando, a área tributária está trabalhando e está fornecendo números, fornecendo percentuais, tá certo? Então, criou-se essa fórmula, onde eu parto de um preço de venda de R$ 20, tá certo? Onde eu tenho ele como 100%, eu tenho mais 7%, e aí mais 30% de acordo com a alocação, mais 8%. Se vocês fizerem a continha aqui, vocês vão ver que vai bater aí, né? Vamos lá ver se bate mesmo. 100% menos 7, menos 30, menos 8, igual a 55%. Legal. Então, eu sei que a fórmula é o preço de venda em cima de todos os custos ali que eu tenho, dividido por 55%, vai dar um preço de venda da qual eu tenho que praticar, né? Então, eu quero ter um preço de venda, ou melhor, desculpe, errei aí. O custo foi de 20, tá certo? Eu quero ter um preço X. Que preço eu vou ter se eu começo com um custo de R$ 20, com 7% de despesa variáveis, 30% de despesa fixa, 8% de lucro? Então, a formulazinha basicamente aqui, ó, que está aqui é essa, ó, soma, reduz das somatórias, né, e divide pelo preço. Então, quando eu faço essa continha aqui, vamos lá, ver se está batendo também. Espero que esteja, né? O professor já jogou para a apostila, já jogou para cá, né? Tem que estar batendo. 20 e 55. É 36,36. Então, para que eu tenha 8% de lucro líquido no final, na última linha do meu balanço, um produto que me custa R$ 20, somando as despesas e somando o lucro que eu desejo ter, eu tenho que vender no mínimo por 36,36. Aí vem a pergunta, ó, mas professor, custo variável. Pessoal, o que já está dentro dos custos diretos? Tudo que são custos diretos, né? Tudo que está relacionado, matéria-prima, embalagem, imposto. Ah, professor, por isso que nós aprendemos a fazer a classificação, e isto, por isso que nós aprendemos toda aquela questão do absorção, do direto, né? Do ABC, por isso que nós estudamos atividade, por isso que nós fomos alocando tudo que vai para cá, que vai para lá. É isso mesmo, né? Então, o que são despesas fixas? Ah, professor, tem um aluguel, tem isso, tem salário, tem mais aquilo, tem mais aquilo, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Então, você soma tudo isso, né? E aí você quer ter essa margem final, lá no fim do teu balanço. Né? Opa, então legal. Então, eu somo tudo isso, faço a continha para mim chegar aqui. Agora, se você desconsiderar qualquer coisa aqui, fizer um cálculo errado, ah, não coloquei impostos, ah, não coloquei aquela outra situação lá, ah, também não previ nenhuma perda, não fiz provisão de nada, não fiz nenhuma contingência, tudo isso que você deixar de fazer, que vai ser colocado aqui dentro dessas caixinhas, vai te prejudicar esse preço. Aí, talvez, quando você vender o produto aqui e fizer todo o registro teu lá na DRE,
De repente você se surpreende e vai chegar lá no fim e falar, professor, não tive 8%, tive 5%. Então, em 3% você errou dentro de todo esse processo de classificação, de visualização da empresa, de entendimento dos números que estão dentro da tua empresa, tá certo? Então, isso é muito importante. Aqui é um conceito, só para vocês entenderem a fórmula, né? E tá aqui. Agora, ela sempre é feita de trás para frente, depois aqui, olha lá, 36 corresponde a 100, 20 a 55, olha os percentuais. Lembra dos percentuais? Olha quanto que é o custo dentro da empresa. Olha quanto que é importante, né, essa nossa disciplina de contabilidade. 55% do custo dos gastos é custo. 7% é variável e 30% também é alto. Aqui deve ser uma empresa comercial, né, de origem comercial, aquela que compra e vende mercadoria, 30%. Para sobrar no final, ó, cada produto que eu vender a 36,36 vai sobrar para mim 2,91. Certo? Então, aí você vai multiplicar isso pela quantidade de satisfação de stakeholders que você vai ter que fazer dentro da tua empresa. Né? Quantos produtos eu tenho que vender para mim ter um lucro suficiente para satisfazer todo mundo? Aqui eu tenho o preço unitário. Perfeito? Por enquanto, fica assim, é um conceito sobre a forma, certo? Então, algumas dicas, deixa eu ver se eu já não falei, né? Ao definir preço, deve ser levado às particularidades, já falei. É preciso ter um bom planejamento. Então, tudo isso parte de um princípio onde você não cria esse tipo, essa formatação, essa fórmula, esses números, simplesmente no achismo, né? Volto a reprisar aqui para vocês. Isso vem de um planejamento. Tem que ter metas claras de lucratividade, objetivos. Para quem que você vai vender? Como você vai distribuir? Como você vai alocar esse produto nas prateleiras do comércio varejista ou dentro do seu comércio para que os clientes possam vender? Tem toda uma área depois que trabalha isso dentro do marketing, dentro da área de vendas, tá certo? Não vale a pena entrar no jogo dos concorrentes predatórios. Também já falamos aqui, né? Ah, o cara está na liquidação, sabe lá por quê, e está lá na promoção, sabe lá por quê, não sabe como é que está a situação da empresa, não tem números, às vezes o cara está para fechar, ou o cara está para mudar todo aquele produto, criar um novo produto, vai deixar de ter aquela atividade, vou fazer outra. Você não pode cair nessa situação, mantenha o seu padrão, mantenha a sua qualidade. Os estoques podem ser minimizados, aumentando a linha de produtos. Lembra do vestido, da blusa, né? E da calça jeans que nós fizemos lá? Então, qual produto que vende bem, qual que dá margem, qual que não dá, qual que não vende. O giro deve ser maximizado. É outra dica importante. Nada pode ficar parado na prateleira, senão, né, de fato, perda. A falta de produtos tem que ser evitada. Oferta, procura. Tá certo? Já comentamos também. Como formar preço de venda? Além do aspecto financeiro, a definição do preço de venda deve levar em conta o aspecto mercadológico, falamos bastante, né? Como que está o cenário hoje para esse tipo de produto? Nós estamos vivendo uma situação diferente, essa pandemia aí, a Covid-19. Como que está o cenário hoje para o produto que eu quero vender? Né? Eu vendo calção de banho. Tem muita gente indo para a praia? Tem muita gente se divertindo? Ah, professor, tem sim, eu vejo na televisão tal, mas será que é naquela mesma proporção, naquela mesma demanda que era de alguns anos atrás? Ah, vou vender produto para carnaval. Quanta gente pulou carnaval? Né? Então, são situações assim que são aspectos que você, além do financeiro, além dos números, você tem que ter dentro do seu conceito, né? E assim, outras situações que nós já também falamos, né? Distribuição, fornecedores, tem fornecedor suficiente para fornecer a mercadoria no tempo que você precisa para fabricar o produto, vender ele para o mercado?
chegar no atacadista, chegar no varejo, o varejo conseguir vender para o consumidor para que ele seja satisfeito dentro do período que ele está querendo? São essas perguntas que nós vamos fazendo dentro do processo de formação de preço, dentro de um planejamento estratégico, tático e operacional. Certo? Quais os métodos que nós vamos estudar, então, na próxima aula, pessoal, semana que vem? Né? Existem vários métodos de formação de preço. Eu vou dar foco em 4 métodos para a gente entender, fazer alguns exercícios e compreender. A fórmula básica é aquela que nós vimos antes. Porém, os métodos, é o que eu falei para vocês, eles tentam reduzir algumas arbitrariedades e ajudar você numa formação de preço de acordo com a tua atividade. Então, assim como nós temos meios, metodologias para customizar e para aplicar dentro da nossa empresa para a gente ter uma boa alocação dos custos, nós também temos metodologias para serem adequadas, né, dentro da nossa atividade, dentro do tamanho da nossa empresa, para que a gente possa formar bem um preço de venda, tá certo? Então, nós vamos falar sobre margem de contribuição, markup, preço, pesquisa de preço e fórmula baseada no lucro. São os quatro mecanismos aí, as metodologias que nós vamos estudar, tá certo? Dentro da formação de preço. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Tô tranquilo. Então tá bom. Fiquei mais um pouquinho aqui para a gente bater um papo.